Fiquei internado na psiquiatria. Falei, puxa, eu também fiquei lá. Os médicos falaram que eu não ia voltar mais daquele lugar. A verdade pode ficar incompleta se a gente não colocar Jesus no lugar certo. Porque Ele é quem decide quem ganha ou quem perde. E não é o Satanás. Bom dia àqueles que eu ainda não cumprimentei, que Deus abençoe muito. Meu nome é Vicente e eu costumo dizer, eu trabalho com dependentes químicos e alcoólicos. No lugar que eu piso, sempre tem alguma coisa para eu fazer. Eu estava conversando com o Felipe um pouquinho sobre isso aqui agora. E palestras, e feitios, e atendimento a famílias, ao próprio dependente químico. E tem uma frase que eu uso muito lá, e eu digo que os iguais se tratam. E às vezes o cara chega pra mim e fala, eu já fui preso. Aí eu abraço ele e falo, eu também já fui. Eu morei na rua. Eu também fiquei em situação de rua. Eu fiquei internado na psiquiatria. Falei, puxa, eu também fiquei lá. Os médicos falaram que eu não ia voltar mais daquele lugar. E Deus me usa hoje para atender pessoas e levá-las à salvação. Os iguais se tratam, é a frase que eu uso lá. E eu achei interessante que eu não estava preparado para falar isso aqui agora, mas quando eu estava tomando a ceia, e tomamos a ceia, nos tornamos iguais. Jesus Cristo, o melhor lugar para se estar na face da terra é aqui. Porque o Cristo, ele antes de morrer, ele, depois de ter comido a Páscoa com aqueles homens, ele falou, e aí tinha um cântico para cantar conforme o ritual da Páscoa. Depois que cantasse o cântico, quer dizer que ia acabar toda aquela festividade. Antes de cantar um cântico, ele falou, esse aqui é meu corpo, esse aqui é meu sangue, pode comer e beber em memória de mim. E nós vamos comer e beber de novo convosco, eu vou estar convosco no reino. O reino está reunido aqui. O melhor lugar para se estar na face da terra é aqui. Somos iguais quando comemos do pão e tomamos do suco. Quando nos tornamos filhos e os iguais se tratam. Deus continua usando homens. E eu espero ser usado por Deus nessa manhã. Colossenses 13 até o 29. Ele leu do 15 em diante, foi propositalmente, porque eu queria perguntar para você quem é Jesus para você e como você... Nós vamos trabalhar um pouquinho disso aí. Eu gosto muito de prática. A palavra é prática. A palavra disse Deus haja e a prática foi haver. A prática foi obedecer. Desde a criação, disse Deus haja, disse Deus obedeça. E nós continuamos a mesma coisa. Precisamos fazer com que a palavra que virou carne e habitou entre nós seja praticada, porque a palavra vai nos levar ainda para a salvação. Então isso tudo é prática. Não dá para escutar e achar que... Na Bíblia não existe acho, existe certeza. E a certeza da salvação está em Cristo Jesus, que nós vamos falar um pouquinho dele aqui, de como ele é na sua e na minha vida, como eu tenho ele, qual a minha visão, né? Passamos pela Páscoa agora, o que as pessoas pensam de Cristo? Né? Quando chega no Natal, o que as pessoas pensam de Cristo? Né? Do bebê Jesus, né? Que supostamente naquela data, muitas pessoas acreditam que nasceu ali naquela data e tudo mais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a mensagem, ela vai... o que representa Jesus para mim e para você? Nós vamos ver um pouquinho disso juntos. E para ver isso, eu queria deixar assim no ar, para a gente começar. Eu gosto muito de mexer também com a nossa cabeça, com o nosso entendimento. Qual é a maior fraqueza do homem? O que você acha que é a maior fraqueza do homem? Qual é a maior fraqueza do homem? Estamos praticando ela aqui agora. Estamos na dúvida. A maior fraqueza do homem é a dúvida. Por isso que as igrejas estão informando as pessoas com a palavra na mão. Nós falamos hoje sobre sinais e prodígios que não são mais necessários, porque a palavra está inteira na nossa mão. Podem acontecer sim. Eu estou vendo milagres acontecerem sim. Eu sou um milagre. Eu estou há 12 anos limpo
Todos os dias eu luto contra as drogas. E isso é milagre, todo dia. Então, agora a maior fraqueza do homem realmente é a dúvida. A dúvida nos deixa titubeando. Então, quando a gente entra na palavra, a gente sai da dúvida, porque entra na palavra, a gente já não vai ficar mais sem saber. Porque a dúvida, o não saber, nos leva a não crer. Então, quando eu estudo a palavra, quando é proposta a escola da Bíblia nos lugares onde a gente vai, e é interessante que igreja, se você está na escola da Bíblia ou aprendeu, ou se você aprendeu aqui na escola dominical, a igreja é escrita com letra minúscula. Não tem nenhuma vez que igreja está escrita com letra maiúscula na Bíblia, porque igreja é gente. Igreja é gente. Então, assim, somos a igreja de Cristo e que queremos fazer igrejas. Queremos construir igrejas. E aonde o Espírito Santo agora habita? Em templos humanos. Então a nossa missão aqui na terra é essa: crer e levar as pessoas a serem igrejas. Então nós não temos que ter pouca fé, porque Jesus mesmo falou: homens de pouca fé, por que de mim duvidas? Então eu quero trazer a nossa mente para trabalhar um pouquinho como a gente é duvidoso das coisas. Como você chegou aqui, por exemplo? No que você acredita? Olha só, hoje você acreditou no seu carro. Alguns acreditaram no ônibus. Quem aqui já dormiu no ônibus? Só eu? Você não? Puxa, a gente acredita no motorista piamente, que a gente tá com soninho ali, gostoso. E aquela naninha do barulho do ônibus é uma delícia, né? Eu acredito no motorista do ônibus. Às vezes eu acredito até no cobrador, que eu falo para ele: você me chama quando chegar no tal ponto. Eu sei que eu vou acreditar tanto nele que eu vou dormir naquele banco, né? A gente acredita em tanta coisa, né? Tem um grupo aí, eu falo até para os jovens, né? Que ele canta: eu acredito no semáforo, eu acredito no avião, eu acredito no relógio, eu acredito no coração. E é assim, todos os dias a gente acredita em coisas. O semáforo abre, eu acelero. O semáforo fecha, eu paro. Eu olho para o relógio agora, eu sei que horas são e eu falo. As pessoas perguntam que horas são, e eu falo. As pessoas acreditam, estou atrasado ou estou adiantado. A gente acredita em avião, a gente acredita em coração. Eu acredito no coração todos os dias, eu amo minha esposa. É delícia isso aí de acreditar. Agora, no que nós estamos acreditando? E temos um Deus, acreditamos na palavra, e Ele disse e age, então Ele criou tudo, e Ele é palavra, e a palavra foi vindo, e ela chegou em Cristo. A palavra se fez carne, habitou entre nós, e a palavra continua querendo respostas. Eu tenho que acreditar nisso. E a palavra é simples. Você que ainda não se entregou a Jesus hoje, eu desejo de todo o meu coração, acima de todas as coisas, que você entregue sua vida a Jesus hoje. Seja a igreja e permita que o Espírito Santo habite em você. Porque essa é a pregação de Paulo. Nós não precisávamos ter a pregação da palavra hoje. Eu quero explanar um pouquinho, porque estamos no século 21, eu preciso falar um pouquinho de nós. Mas a palavra em Colossenses é uma pregação. Porque Jesus, quem é? Vamos chegar nesse ponto de quem é Jesus, porque eu quero você pregando no seu trabalho, na faculdade, na escola, no ponto de ônibus, na vizinhança, levando as pessoas a serem de Cristo. Quando você pensa em Jesus, você pode pensar: aquele bebezinho bonitinho, ou aquele jovem que ensinou com 12 anos no templo, ou o carpinteiro que ajudava seu pai, ou o bom pastor. O bom pastor é um bom pedido para Jesus, que ele cuida bem de suas ovelhas, né? Ou aquele profetizado em Isaías, que ninguém via formosura. 700 anos antes, Isaías profetizou sobre o Cristo que viria sem formosura e que morreria por nós. Então, como nós temos pensado? Porque tudo isso que você pensou agora, e talvez mais coisas da minha lista aqui, você tenha pensado. E não é mentira, ela é verdade. Mas a verdade pode ficar incompleta se a gente não colocar Jesus no lugar certo. Se a gente parar
no carpinteiro, no bonzinho, se a gente parar no jovem que ensinava, se a gente parar no profetizado, inclusive se a gente parar na cruz. Corremos o risco, inclusive, de continuarmos com ele na cruz, pendurarmos numa corrente e colocarmos no peito ele ainda na cruz. Tudo isso é verdade, mas ela fica incompleta se nós não colocarmos Jesus no lugar certo. O Filho de Deus que intercede por nós. Jesus tem mais poder do que todos. Você imagina que tem um presidente de uma grande nação. E para chegar nesse presidente só tem uma pessoa. E você tem contato com essa pessoa para chegar no presidente. Porque você é irmão dessa pessoa. E você pode chegar nele e falar, olha, fale para o presidente isso. Pois é isso que somos. Deus, o Todo-Poderoso, mandou o Filho dele aqui para se tornar nosso irmão, para nos dar acesso livre, direto. Ele é um intercessor, o único intercessor. Então colocarmos Jesus no lugar certo e acreditarmos, assim como a gente dorme no ônibus, durma no colo de Jesus, pode dormir. Deixe ele, os milagres continuam acontecendo, não continuam, Felipe? Começamos o culto aqui falando de cuidados de Deus para com saúde, para com o nosso dia a dia, para com nossas finanças, para com nossas dificuldades. Olha o país que estamos vivendo, olha o que está acontecendo. Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus é acima de tudo isso que está acontecendo. Nós estamos buscando a salvação eterna. Muitas pessoas estão acreditando que o derrotado é maior do que Deus. E é fácil da gente entrar nessa. Esse inimigo. Eu aprendi uma coisa com meu sogro que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, o Satanás é um derrotado. Quando ele tenta se aproximar de mim, eu piso nele, eu saio de perto, eu vou correndo, eu vou para longe. Eu não quero nem saber de historinha. Não quero nem conversa com ele. Porque eu estou do lado do Rei Jesus. Eu estou do lado daquele que manda, daquele que é dono. Senhor quer dizer dono. Então, o inimigo vai tentar te pegar, te acusar, te parar, te bloquear. E ele vai até conseguir algumas vezes com algumas coisas. Com algum atraso, algum ônibus perdido, algum pneu furado, alguma coisa. Porque ele não consegue mais atingir o Cristo. O Cristo já cumpriu a obediência ao Pai, já fez por nós. Agora ele quer atingir nós, as imagens e semelhanças de Deus. Não permita isso. Por quê? Quem é o juiz? Boa resposta. O juiz é Deus. Ok. Por que ele é Deus? Porque ele é quem decide quem ganha ou quem perde. E não é o Satanás. Satanás não tem poder de decisão. O inimigo não tem poder de decisão. Porque o juiz é Deus. É ele que decide. E ele passa a decisão para mim e para você. Porque nós somos filhos. E agora quem decide é você. Se o inimigo vai cuidar daquele cantinho ali. Eu falo para os jovens uma coisa, a gente imagina às vezes uma bola de isopor e uma agulha bem fininha, não precisa ser grossa não, bem fininha, que entra naquele isopor com facilidade até. Aquela agulha bem fininha, ela está ocupando um espaço dentro daquele isopor e já não é mais um isopor só. Que é o isopor, com aquele espaço daquela agulha fininha. Não permita que uma agulhadinha do inimigo entre e tome esse espaço. Esse espaço é de Deus, é do dono, é do Rei. O inimigo é um derrotado. Não permita que nada disso aconteça. Na igreja, num contexto de koinonia, de comunhão como um todo, como na nossa casa, como no nosso templo. A internet é excelente, eu prego o evangelho quase todos os dias, porque não todos os dias, usando o WhatsApp, telefone,
Às vezes eu fico 1h30 no telefone com a pessoa, 3 horas da manhã, porque ela está em crise lá. Eu uso esse mecanismo para que o evangelho e as pessoas saiam das crises. Agora, toda essa modernidade também são agulhas querendo entrar e fazer com que fofocas, com que coisas terríveis aconteçam com a nossa salvação. Não permita, porque Deus já decidiu que você é salvo e que a sua missão aqui na terra agora é pregar o evangelho. E vai doer muito, vai doer até quando você estiver lá no caixão, porque dói, só que traz um prazer eterno. A Margaret Mead, em 78 ela morreu, mas ela deixou uma palavra interessante, que o vício, ele traz o prazer primeiro e depois a dor, e a última é que fica. Por isso que as pessoas viciam, porque sentem dor e querem prazer de novo, e sentem dor e querem prazer de novo. Porém a virtude traz a dor e depois o prazer, e por isso que ela se contrapõe. Então, viver aqui na terra vai doer, trabalhar vai doer, mas você vai ter um prazer de receber o salário. Estudar vai doer, mas você vai ter o prazer de se formar. Obedecer vai doer, mas você vai ter o prazer de ter uma vida correta, porque seu pai e sua mãe querem o melhor para você. Então, e o último é o que fica, é o prazer. Então, aqui na terra vai doer. Quando? Todo o tempo. Ser cristão dói, sim. Eu estou livre em Cristo Jesus, só que todos os dias o inimigo me convida, me quer, me facilita. Só que eu não quero mais, porque eu quero um prazer eterno agora. Eu penso na eternidade. Quem é o meu adversário então? Ele não existe, porque é apenas uma voz que discorda da verdade. A verdade é Cristo Jesus, e o inimigo quer discordar sempre da verdade. Ele é um inexistente, que ele só existe se você permitir na sua vida. Se você não permitir, ele é inexistente. Porque em todas as situações, e não pensem que eu estou vivendo uma situação tranquila, não. Acho que todos nós estamos passando por um deserto. E se não estiver passando, vai passar talvez hoje à tarde, ou amanhã, quando começar seu trabalho. Os desertos da nossa vida, nós temos que passar por eles, são difíceis. Só que o inimigo, ele é inexistente quando eu estou com a verdade, porque a verdade me libertará. Quando eu estava comendo lixo na rua, a única coisa que eu passava pela minha cabeça é o que a minha esposa me falava: a verdade só que pode te libertar. A verdade pode te libertar. Quando eu dei sinal para aquele ônibus que estava passando: olha, é verdade que eu preciso ir neste lugar aqui, porque agora com as minhas próprias pernas eu quero sair dessa moradia de rua, dessa situação de rua. E o motorista do ônibus olhou para ele e falou assim: dentro da verdade que você está falando, entra no ônibus que eu vou te levar. A verdade, ela vai sempre libertar, sempre. E por isso que nós dizemos a verdade, que a verdade está em Cristo Jesus. Bom, nós temos os pontos que foram ensinados no Sermão do Monte: dar esmolas, ajudar as pessoas, orar e jejuar. Tocando no ponto de oração, a oração, ela tem um poder muito forte. E o poder da oração, Jesus nos ensina, porque ele fala assim: sou irmão de vocês. Porque ele não fala Pai meu. Pai, meu Pai que está no céu, só meu. Quando ele foi ensinar essa oração para nós, ele disse: Pai nosso, vocês vão se tornar filhos como eu. O meu propósito aqui na terra é esse: Pai nosso que estás no céu. Então, ele nos ensina a orar isso. Com isso, Jesus instrui a aproximarmos de Deus da mesma intimidade, com a mesma intimidade que ele tem com o Pai. Santificado seja o teu nome. Honrar, glorificar, obedecer. Pode pegar todas as cartas de Paulo, inclusive Romanos, que vocês estão estudando agora. Em todos os pontos, o nome de Deus e de Jesus é glorificado. Em todos. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. E não tenha também. Vá ler a Bíblia para você ver. Em todos os pontos. Paulo está preso, está glorificando. Paulo está indo para o Senhor, está glorificando. Em todos os pontos isso é glorificação. Não só Paulo, Pedro, João, todos eles glorificando o nome de Deus, santificando o nome de Deus. Venha o teu reino está estabelecido aqui, somos o reino de Deus, o rei está aqui, não tenham dúvida disso. Não sei se eu vou lá hoje para ceiar, a semana não foi boa. Venha,
Participe do corpo de Cristo, perdoe-se e peça perdão e participe. Não está escrito na Bíblia minha nem na sua assim, examine-se, pois, e conforme for essa examinação, não participe. Examine-se, pois, e participe do corpo de Cristo. Então, venham, participe, porque a semana em que você falhar, pode acontecer de nós, todos os seres humanos somos assim, a gente se acostuma. Fiquei em casa hoje, inclusive eu vi um esporte espetacular que foi muito bom, e não aconteceu nada, eu não tomei um choque, não caiu um raio na minha cabeça, Jesus não voltou. Pode ser que semana que vem esteja chovendo muito, aí você tem uma razão, hein? Participe, venha, seja a comunhão em Cristo Jesus. Não deixe de participar. Cristo reina e vai entregar o reino ao Pai. Somos o reino de Deus. A sabedoria de Deus é tão grande que Jesus Cristo fala assim, e aí ele instrui os apóstolos, os discípulos a todo primeiro dia da semana fazerem. O que nós comemos ontem na janta? Eu perguntei para vocês, eu não estou lembrando. Você viu como a gente é falho? A gente esquece. Para não esquecerem, todo primeiro dia da semana se reúnam e comam do pão e tomem do suco. E lembrem-se de mim. Mas lembrem-se da glória que agora eu estabeleci entre nós e o Pai. Bom, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. No céu, a conformidade de Deus é perfeita, porque Ele fala e anjo obedece. É assim que funciona. O anjo que desobedeceu caiu, junto com um terço. Então, Deus manda e anjo obedece no céu. Aqui na terra é assim. Deus continua mandando instruir os discípulos a serem sujeitos a Deus da mesma forma. Deus vai me mandar. Sabe que às vezes até sem palavras a gente desobedece a Deus. Ô irmão, vou contar uma piadinha aqui pra você lá, né? Aí você fala assim, tá bom, tô aqui pronto pra ouvir. Antes eu era um cara que eu chegava nos lugares há mais de 14, 15 anos atrás, eu chegava, todo mundo ficava assim, ó, esperando vir uma piada quente, besteirenta, nervosa, porque sabia que de mim ia sair isso. Hoje em dia eu chego, eu vejo sendo dissipadas as rodinhas. Isso, Jô, o crente chegou. Tem um pessoal onde eu estou trabalhando lá, cuidando de um estoque lá, ajudando um irmão nosso lá. Eles, às vezes até denominam, né? Eles falam assim, o pastorzinho chegou, vamos parar de falar sobre isso. Eu dou glória a Deus, porque eu estou sendo luz naquele lugar. Se os caras estão incomodados, porque eu não falo mais palavrão, não conto mais piada e falo só de Jesus, que beleza. Porque eu não sou nada, eu sou um servo, e eu estou atendendo agora ao meu rei. E as pessoas talvez, agora quando apertam um calo, eles vêm e falam assim, rapaz, eu precisava de uma ajuda sua, minha filha está assim, você pode orar por mim? Quantas vezes num cantinho a gente está orando lá? Você vai ser visto, você vai ser vista. Continue na pegada com Jesus, porque a salvação eterna te espera, e você precisa levar essa mensagem adiante. Jesus mostra que é possível, contudo não se faça a minha vontade, e sim a sua. Já pensou se Jesus desistisse? Bem na hora que ele fala assim, afasta de mim esse cálice, pai, o pai falasse assim, beleza, é isso que você quer mesmo? Não, mas que acima de tudo faça a sua vontade. Esse é nosso irmão, o Cristo, o Rei, o dono de todas as coisas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe aquela conta que está lá, que está difícil de pagar, Ele sabe como está apertado esse mês, Ele sabe todas as coisas, Ele vai te apoiar. Se está difícil de passar aquele dia, ore, ponha a sua cabeça no travesseiro são, abrace sua esposa, abrace seu marido, abrace seus filhos, fique na presença do Senhor, porque vai amanhecer um dia melhor. E se não amanhecer um dia melhor porque Jesus voltou, você está na glória e as suas contas ficaram. Não tenha dúvida disso, nunca, porque eu também tenho conta para pagar, todos nós temos.
dificuldades. Eu não sei como é que eu vou embora, porque eu vou chegar em casa agora, daqui a pouco, e o meu carro vai estar sem a gasolina lá. Todas as vezes que eu saio numa missão, teve vez de eu estar com a pessoa internada, eu ligar na casa de recuperação sem dinheiro, falar assim, ó, preciso de uma vaga, o cara falou assim, ô irmão, glória a Deus, tem uma vaga aqui, pode trazer o cara, sem pagar nada, nós vamos dar de presente essa vaga aí. Eu tô com o cara, já dei um banho nele, ele já tá de roupa tomada, já tá com alimentado, tá com um saco de roupa nas costas, a vaga tá arrumada e eu tô sem gasolina na moto. Quantas vezes já aconteceu isso? Deus provê. É uma ligação, às vezes nem ligação, já aconteceu de eu estar ali e chegar aí, o seu Antônio lá mancando, fala assim, ô Vicente, toma aí, gasolina da moto para você levar essa vida aí para casa de recuperação. As coisas têm acontecido e elas vão acontecer porque já nós não agimos por nós. Quando estamos pregando a palavra, agimos pelo Rei, pelo Todo-Poderoso, e Ele dá a situação. Jesus mostra agora, Ele sabe das nossas necessidades físicas, cada dia suficiente, epiousios, todo dia suficiente. Em muitos países subdesenvolvidos ainda a pessoa trabalha naquele dia para ganhar o pão de cada dia. Tem muitos lugares que é assim, se não trabalhar não ganha. Nós vivemos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, que às vezes tem dias que a gente não trabalha e a coisa vem, mas tem lugares que é assim. A prosperidade nesse nosso país aqui parece levar a uma falta de gratidão. Às vezes a gente insiste para a pessoa assim, você tem orado antes daquela refeição? Ah não, mas eu estou dentro do McDonald's, eu não vou orar não, imagina. Meu irmão, tudo que vem para você comer, beber, vestir, tudo é Deus permitindo. Pode orar, pode orar. E a oração de 3 segundos, 5 segundos, Senhor, obrigado, essa comida que está aqui, obrigado esse lanche que está aqui, obrigado, é só isso. Dê a mão para o seu filho, para sua filha, no meio de um restaurante, e fale, vamos orar e agradecer essa comida aqui, ó. Faça isso, seja luz, e não é para se mostrar, não. Talvez alguém veja, porque os nossos atos, eles vão agir assim, e vão agir assim. Talvez alguém veja e talvez alguém venha falar para você, o que você fez aí? Quer melhor oportunidade para falar de Jesus? Continue fazendo as oportunidades. Você é inteligente o bastante para fazer tantas coisas. Faça as oportunidades de pregar o Evangelho. Jesus fala sobre o dia de amanhã, nossa insensatez, das preocupações. E Moisés, em Mateus 6,34 e Tiago 4,13 a 15, tem também, se vocês quiserem anotar, depois eu passo para vocês verem que tudo que eu estou falando aqui é palavra, nada sai de Vicente, tudo sai de palavra. Eu preparo uma mensagem em casa, é palavra, a palavra faz tudo, a gente só dá algumas dicas. Libere o perdão, perdoe, Senhor, as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que eu ofendi. Libere perdão para ser perdoado. Jesus deixa bem claro na parábola do credor incompassivo que ele perdoou, aquele rei perdoou aquele moço e aquele moço não perdoou aquele servo. Que isso não é agradável a Deus. Perdoe, libere o perdão. Agora, não está falando aqui o maior perdoador da face da terra, está falando, como Paulo diz na palavra, o pecador, o errado, como é difícil. Mas vamos liberar perdão, precisamos disso. Precisamos abraçar nossos inimigos e dizer, Jesus é comigo. Tudo aconteceu e eu não sei o que aconteceu, mas tudo aconteceu e agora eu estou aqui porque eu sou servo de Deus. Além disso que aconteceu aqui, eu quero salvação eterna. E não é aquela história de, se por um acaso eu te fiz, a gente sabe exatamente o que a gente fez. Se colocar o si no meio não vale. Eu sei que eu errei, eu sei que eu não liberei perdão, mas a partir de agora está liberto aqui. E se eu precisar encontrar com você, se eu precisar falar com você, eu vou falar. Talvez até nós não precisemos andar juntos com aqueles que a gente vai perdoar, mas libere perdão. Libere perdão. Eu lembro uma vez que eu estava falando com meu sogro, eu cheguei na igreja, eu estava usado, faz 14 anos por aí. A Patrícia estava numa missão assim de deixar eu visitar as crianças na igreja, ela
tinha aprendido muita coisa, então eu estava na rua, quando eu falava, eu quero visitar as crianças, ela falava assim, só que aqui em casa não dá, vai lá na igreja, nós vamos estar lá, e eu ia lá. Eu lembro uma vez que eu enfiei o dedo assim, na cara do meu sogro e falei assim, você não é crente, você não é pastor, você tem que me perdoar. Aí ele falou assim, você está certo, eu sou crente, acredito em Jesus, eu sou pastor, sou presbítero aqui na igreja, e eu tenho que te perdoar, você está perdoado. Só que você não vai entrar na minha casa nesse estado. Você só vai entrar na minha casa quando você estiver legal. Então, você está perdoado, mas nós não vamos andar junto por enquanto, porque você não está legal para a gente andar junto. Mas, depois de muita caminhada, de muitos anos, chegamos nesse ponto. E aí? Ele está errado? Não. Mas o perdão, o coração dele estava tranquilo. E ele falava assim, o que você precisar eu vou fazer, só que não dá mais para eu ficar alimentando a drogadição na sua vida. Então, temos que ser sérios com as coisas de Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus permite, Ele mesmo não tenta. Tiago 1,13 fala isso, que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados por nós mesmos. Aquilo que vai nascer, né? Dentro das nossas ideias. Eu não posso deixar de falar sobre o que é essa pegada de estar com Deus, estar em Cristo, buscar a salvação. É ouvir. Depois de ouvir, acreditar. Eu creio. Depois de crer, eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu tenho pecados e eu preciso do arrependimento. Porque esse arrependimento e não remorso vai me levar a confessar que Jesus Cristo é meu Salvador. Às vezes nós falamos, confessar eu tenho que falar para todo mundo, meus pecados são muitos. Não, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o meu Salvador. Isso é a confissão de fé em Cristo. E Ele vai te ajudar agora dia a dia, porque a partir de então você está pronto para se batizar. E a partir de então, após o batismo, quando entra na água, naquele momento em que sai daquele sepulcro, o Espírito Santo habita em templo limpo. E a partir de agora você tem um que luta por você. Um advogado dentro de você. O Espírito Santo de Deus, conforme prometido pelo Cristo. E a partir de então, a luta vai continuar difícil, mas agora você tem o Espírito Santo agindo com gemidos inexprimíveis em cada pensamento, em cada situação. E isso vai levar você a arrepender, a aprender mais a cada dia a palavra de Deus e a perseverar. Então, o convite aqui continua sendo o mesmo do primeiro século. O convite aqui é o mesmo, a ideia é a mesma e é só um fortalecimento. O que falta para a gente tomar a decisão? Se relacionar com Deus, não dá mais para esperar. Se você não veio para Jesus ainda, venha. Tem muitos homens e mulheres aqui também prontas para te falar de Jesus. Né? Se você é uma moça e ainda não aceitou Jesus, fale com uma senhora, ela vai conversar com você e encaminhar para um dos homens aqui da igreja, para o batismo, para um estudo. Então, assim, tomar essa decisão todos os dias. E aí vem aquela pergunta de novo, né? Quem é o Jesus? Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o superior, Ele é o maior. As coisas vão acontecer com outros países e com o nosso país, com governantes, com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. Mas nós temos um Rei todo-poderoso. Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou. E agora Ele é todo-poderoso para cuidar de nós. Individualmente, cuidar da nossa família, cuidar da nossa saúde e cuidar da igreja. Então, acreditar nisso, sem medo, porque a eternidade nos espera em Cristo Jesus. E aí nosso cântico fica mais fácil. Permita que Jesus seja seu universo. Amém?